Esse é o enunciado do nosso exercício, né? Para o sólido da figura abaixo, desenhe as vistas de frente superior, quando o mesmo é girado 30 graus no sentido horário em torno do eixo Y. Tá? Então, só para a gente fazer uma interpretação aqui prévia, nós já vimos em outros conteúdos que o eixo Y é o eixo vertical, certo? O sentido dele positivo é para cima. E quando a gente fala para girar 30 graus no sentido horário, eu vou me posicionar no lado positivo do eixo e olhar para a origem do sistema, olhar para o zero, né? E a partir daí eu tenho essa referência de sentido horário. Bom, antes da gente construir no papel, tá certo? As vistas desse sólido rotacionado, vamos só dar uma olhada em alguns detalhes aqui de como é que ficam essas vistas, tá certo? O enunciado pede que se faça uma rotação de 30 graus no sentido horário em torno do eixo Y. Tá? Então, como nós já vimos no exemplo anterior, se é em torno do eixo Y, quer dizer que a vista superior, sempre, né, sempre que for um giro em torno do eixo vertical, a vista superior, que é a vista que é perpendicular ao eixo, ela vai ser desenhada rotacionada sem se deformar. Ela vai ter exatamente a mesma forma dessa vista original, só que desenhada rotacionada, tá certo? Eu vou sempre, né, repetindo, eu vou sempre olhar o eixo de fora, tá certo? Do eixo, olhando para o zero, tá certo? Eu me posiciono no sentido positivo do eixo e olho para o zero, tá? Então é como se eu estivesse aqui em cima olhando para baixo, ou seja, se é 30 graus no sentido horário, então essa posição me diz que o sentido horário, os 30 graus, eu tenho essa linha aqui que vai girar 30 graus no sentido horário, tá certo? Então, como nós vimos no outro exemplo, eu começo pela vista que não se deforma, nesse caso a vista superior, e desenhando ela de acordo com a rotação solicitada no enunciado. Bom, eu vou fazer essa rotação aqui em 3D só para a gente avaliar algumas coisas, tá? Algumas das quais a gente já viu, né? A primeira é, quando eu estou desenhando vista em projeção cilíndrica ortogonal, onde o observador está no infinito, eu olho à frente do sólido e vejo larguras e alturas. Nesse caso, o observador vai continuar na mesma posição, eu vou girar o sólido. Quando eu giro o sólido 30 graus, então eu vou pegar isso aqui e girar 30 graus, eu vou passar a enxergar informações no desenho do que seria a vista frontal, informações também de profundidades. Na verdade, eu passo a ter projeções, né, de larguras e projeções de profundidades. Vamos fazer esse giro aqui. Então, vou girar aqui 30 graus em torno do eixo vertical, tá certo? No sentido horário. Ok? Então, aqui, ó, girei 30 graus aqui no sentido horário. Esse passa a ser o desenho da vista superior rotacionada, então não tem alteração nenhuma na vista superior, só de posição, mas a forma é a mesma. Na vista frontal, como o observador está aqui na mesma posição, ele passa a enxergar projeções de larguras e projeções de profundidades. Está aqui, ó, projeções de larguras e projeções de profundidades, sem alteração nas alturas. Tá? As alturas continuam projetadas em verdadeira grandeza, na dimensão real. Aqui, ó, todas as alturas. Mas eu enxergo aqui o que era antes projeções da vista frontal e projeções da vista lateral. Tá certo? No caso da vista lateral, tá certo? Eu tenho informações que eram originalmente da vista lateral, então aquelas aqui, ó, que eram da vista lateral, e agora também eu enxergo parte da vista posterior. Ou seja, na vista lateral, para esse caso, eu tenho informações agora de altura, nos tamanhos reais, e de projeções de profundidades, que originalmente estavam na vista lateral, e também projeções de larguras, né, a partir aqui da vista posterior. Tá certo?
Isso foi só uma análise da visualização do exercício. Então vamos agora começar efetivamente a resolver o exercício, certo? O enunciado pede que a gente desenhe esse sólido, desenhe as vistas frontal e superior, quando o sólido é rotacionado 30 graus no sentido horário em torno do eixo Y, tá? A forma que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é até assim um pouco mais lenta, mais demorada, mas eu diria que para quem ainda não tem muita segurança na solução do exercício de rotação, é a que vai te dar um maior conforto, maior tranquilidade para acertar o exercício, tá certo? E na medida que vocês forem pegando confiança, melhorando a capacidade de visualização, de abstração, aí você vai fazendo de uma maneira um pouco mais direta, que também, como consequência, é mais rápida, tá? Bom, aí eu tenho aqui o nosso ponto de partida, são as duas vistas, né, que eu quero desenhar nesse caso, a frontal e a superior, originais, tá? A partir dessas duas vistas originais, eu vou começar a construir o exercício. Eu vou começar sempre pela vista que vai ser desenhada só rotacionada, sem alterar a forma, sem se deformar. No nosso caso é a vista superior, né? Então eu tenho aqui desenhado essa vista superior, o contorno dessa vista superior com 30 graus, né? Então o enunciado fala isso, então eu preciso colocar 30 graus aqui, é o esquadro, né? Você já tem o esquadro aí de 30 graus. Essa questão de lidar com ângulo a gente já trabalhou um pouco, né? Principalmente no desenho em perspectiva, em alguns exercícios, então acho que é uma coisa bastante tranquila para vocês nesse momento. Então, eu tenho aqui 30 graus, né? Aí eu faço uma linha de suporte, né? Perpendicular a ela, que é o 30 mais o 60, então só botar o esquadro de 60 eu faço essa outra linha, faço as medidas aqui e construo aqui o contorno da vista superior. Um cuidado fundamental que a gente vai ter que ter aqui nos desenhos de rotação é, quando eu construo esse desenho, ele pode estar em qualquer posição aqui, ó. Ele pode ser construído um pouco mais abaixo, um pouco mais acima. O que eu tenho que ter cuidado é para esse desenho não invadir essa região. Se eu tivesse desenhado ele assim, quando eu for desenhar a vista superior para estar nessa posição, ela vai estar invadindo. Então, eu tenho um erro. Isso acontece muitas vezes na hora do exercício de prova, por exemplo, que tem um tempo determinado. Se você comete um erro desse, quando você percebe, pode não dar tempo de você apagar e reconstruir tudo. Então, essa parte inicial, você tem que ter um certo cuidado para que essa vista fique em alguma posição aqui, ó, sem invadir essa região, tá? Então, uma posição qualquer aqui sem invadir essa região, tá bom? Ok, então eu fiz aqui o contorno da vista superior. O próximo passo eu vou desenhar essa vista superior rotacionada. Então nós temos aqui a vista superior rotacionada, desenhada. Observem que eu identifiquei todos esses vértices que estão identificados aqui no desenho em perspectiva. Eu já coloquei aqui na vista frontal, na vista superior e na vista superior rotacionada, tá certo? O próximo passo é traçar linhas auxiliares passando por todos os vértices da vista rotacionada. Então, eu vou traçar linhas auxiliares passando por todos os vértices. Ok? Bom, observem que quando eu transfiro esses vértices para aqui, eu estou transferindo, na verdade, as nossas medidas de projeção de largura. Então, isso aqui era uma largura, que é essa largura aqui, ó, do vértice AD, né? Quando eu fiz a rotação, agora eu tenho a projeção dessa largura que vai ser colocada aqui, tá? E eu tenho também projeções de profundidades, tá? Então, esse aqui, por exemplo, era uma profundidade, tá certo? 2, lembra? E agora eu transferi a projeção dessa profundidade aqui quando eu fiz o giro de 30 graus.
Então, só para a gente fazer uma relação com aquela primeira parte que a gente viu, né, depois do enunciado, né, quando eu mostrei para vocês lá em 3D, quando o sólido é girado, o que acontece, que aí a gente na vista frontal passa a ter projeções de larguras e de profundidades e as alturas de verdadeira grandeza. A partir dessa linha para a esquerda, eu tenho as projeções de larguras. Dessa linha para a direita, eu tenho as projeções de profundidades. Tá? Então, eu vou ter aqui informações de projeções de largura e profundidade, né? Foi o que a gente já viu lá naquela, quando eu expliquei lá aquela parte inicial ali do exercício, né? No 3D que eu fiz a rotação, certo? Ok. E as alturas vão ficar em verdadeira grandeza. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou transferir as alturas, né? Eu vou pegar essas alturas todas aqui, ó, todos os vértices, eu traço linhas auxiliares para essa região. E na verdade eu estou transferindo as alturas em verdadeira grandeza, né? As alturas não foram alteradas, tá certo? Então eu sei que o meu desenho da vista frontal após a rotação está nesta região aqui, ó. Nessa região, tá certo? O que eu tenho que fazer agora é descobrir onde é que está cada vértice e ir ligando esses vértices, formando a projeção das arestas do sólido. Com um detalhe, eu vou verificar agora o que é visível e o que está oculto. Basicamente isso, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pela aresta AB. Então eu tenho aqui no sólido uma aresta AB, tá certo? O que eu tenho que fazer? Descobrir onde é que está o vértice A aqui, nessa região, descobrir onde é que está o vértice B nessa região, ligar os dois, tá? E aí, como eu falei agora quando a gente começou essa parte, que isso que é uma forma um pouco mais lenta, mas mais segura, porque se eu identifico todos os vértices do meu sólido nas vistas, tudo que eu tenho que fazer é olhar na vista superior, onde é que está o vértice A, está sobre essa linha. Onde é que está o vértice A na vista lateral, está sobre esta linha auxiliar. Então, onde elas se cruzam, é onde eu tenho o vértice A no desenho da vista frontal rotacionada. Então, tem aqui, ó, o vértice A, né? Cruzamento dessa com esse. Onde é que está o vértice B? No cruzamento dessa com essa, tá? Então, vértice B. Aqui. Aí eu passo a lapiseira 07, né? Eu tenho que ter um cuidado ainda aqui, porque uma aresta pode ser tracejada, porque ela pode estar invisível, oculta, né? Então eu tenho que ter um certo cuidado aqui para não passar a lapiseira 07 e depois ter que tracejar, que aí borra o meu desenho, etc. Tá? Ok? E para fazer isso, o que eu vou fazendo? Eu vou interpretando. Ó, o usuário, quando ele olha o usuário. E para fazer isso, eu vou interpretando, né? O observador está no infinito, né? Olhando em projeção cilíndrica ortogonal. Então ele olha esse sólido daqui, ó. Tá certo? Então ele vai ver toda essa. Ele está aqui, ó. Né? Isso aqui tudo fica em projeção cilíndrica. Então eu já vou olhando, vou tentando perceber o que está visível, o que está invisível e vou fazendo os ajustes, tá certo? Então, por exemplo, essa aresta B, que é aqui, ó, tá visível, né? Pode ser que eventualmente vocês façam uma confusão, aí eu pensei que estava visível. No final, quando você faz uma conferência, você percebe que está invisível. Aí você acaba tendo que apagar um pouquinho, tracejar, tem que ter cuidado para não borrar. Mas se você já for interpretando assim, na medida que vocês vão evoluindo na visualização, vocês já vão perceber que você já não erra mais, assim, de aspas, né? Não comete, você já percebe as arestas que são visíveis e as que são invisíveis, tá? Então, essa aqui está visível. Agora eu vou para a aresta BG, então já tenho B aqui. G está aqui e G está aqui, então o cruzamento dos dois está aqui nessa intersecção.
BG. Quero fazer agora aqui GH, né? Então isso aqui tudo é a frente do sólido, essa frente toda está visível, né? GH, então G, mesma linha, tá? H sobre essa, então cruzamento dos dois, e dá a posição da projeção do vértice H. Certo? HC, tá? Então H já tem, o C está aqui sobre essa linha, C na altura está sobre essa linha, intersecção dos dois, então o vértice C. CD, C eu já tenho, D sobre essa linha, intersecção das duas, D. Né? Então essa frente do sólido aqui, toda visível, está aqui a projeção dela, tá? Agora eu vou construir aqui essa aresta, ó. Essa aresta, aí ela é visível ou invisível? Como eu estou olhando daqui, eu tenho esse plano vertical, né? Como diz essa parede, essa parede, e eu tenho CE, que é essa aresta aqui, ó. Tá? Então eu tenho C, já tenho o vértice C, E está sobre essa linha e sobre essa linha. Então CE é aqui, ó. Sobre a linha CH, né? Sobre essa projeção da aresta CH, eu tenho a CE. Então, copio aqui o E. CE, tá? Agora EF, então já tenho EF, F está sobre essa linha e sobre esta linha. Então aqui está F. Em geral, essas arestas inclinadas é que dão um pouquinho mais de trabalho de visualização. Mas quando eu coloco pontos assim, eu acabo tendo uma certa facilidade, vamos dizer assim, de enxergar, tá? Me facilita. Certo? Então, é F. Tá aqui é F. Aí agora eu vou pegar, não tem ponto aqui, mas eu vou fazer algumas arestas sem especificar o ponto. Tá certo? Por exemplo, essa aresta aqui vai de F até esse vértice. Então, F já está aqui. Esse vértice está no encontro desta linha nesta altura. Tá? Então, essa aresta aqui, ó, essa aresta, ela está aqui, né? Certo? Quando eu olho na vista superior, esse vértice aqui, ó, tá aqui. Quando eu olho na vista lateral, esse vértice está aqui nessa altura. Então, o encontro dos dois é aquela aresta. E aí eu vejo que ela é visível porque aí são as interpretações que a gente vai fazendo, né? E claro que essa interpretação é individual para cada sólido. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho, se eu pensar nesse vértice aqui, tá? Que é esse vértice e esse vértice, esses dois vértices aqui, eu consigo enxergar do meu sólido tudo que está à esquerda disso aqui, né? Então essa parte aqui, ó, à esquerda aqui eu enxergo. Ou seja, essa aresta que está aqui atrás, bom, eu nomeei agora aqui os vértices I e J, a gente não tinha originalmente,
Só para a gente enxergar essa questão do que está oculto, né? Do que está invisível e do que está visível, tá certo? Quando eu fiz a rotação, né? Porque originalmente eu tinha essa aresta e essa aresta oculta sobrepostas aqui, ó. Então o vértice J tá nessa posição. Agora, se eu pegar um vértice K, tá? Que originalmente estava coincidente com J, K era coincidente com J, agora K não é mais coincidente com J, certo? E K marca a posição a partir da qual eu não enxergo mais a aresta IJ. A aresta IJ na vista frontal, após a rotação, uma parte dela é visível, outra parte é invisível, tá certo? E essa linha aqui é exatamente que vai definir isso, porque é essa aresta aqui, ó, que oculta, vamos dizer, o que está lá atrás, tá? Então esse vértice K aqui, o vértice K aqui, ele está sobre essa linha, então ele está nessa intersecção aqui, ó. Aqui está K. Ou seja, se eu quero desenhar a aresta IJ, essa aresta IJ, então vai de I, né, que está sobre essa linha aqui e sobre essa. Então está aqui I, tá certo? IJ está sobre esta e sobre esta, né? Então está aqui. J está aqui, tá? Aí a aresta IJ, ela vai daqui até aqui. Sendo que de I até aqui K, ela é visível, daqui para lá ela é invisível, né? Então, certo? IJ até K é visível, de K para J ela é invisível, tá bom? Ok. Agora vamos, né, seguir na construção do desenho, né? Então eu tenho aqui Fi nós já fizemos, agora eu vou fazer essa aresta aqui, que vai de I até o topo do sólido, né? Ela está na posição I aqui, e vai de I, que está aqui, até o topo do sólido, que é aqui. Eu não coloquei, não nomeei o ponto propositalmente, né? Só porque é o que eu falei para vocês no início do exercício. E colocando os vértices é um procedimento um pouco mais lento, mas mais seguro. E na medida que você vai melhorando a visualização, aí você vai fazendo sem os pontos, né? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então eu sei, ó, que essa aresta vertical aqui, né? Ela tá aqui, né? Na posição I, né? Ela inicia em I, então tá sobre essa linha. E ela vai da altura 4 até a altura 6, então vai daqui. Ou seja, então eu posso desenhar essa aresta daqui até aqui, né? Vou passar a lapiseira 07, certo? Depois, essa aresta aqui, ó, vai dessa posição que eu já defini até D. Então aí eu não tenho nem muito o que pensar, eu já tenho uma posição que está definida da aresta, ela vai até D, certo? Ok? Aí essa aresta aqui, ó, vai dessa mesma posição, tá certo? Que é essa aqui, ó. Aqui e aqui. E ela tá na altura 6, no topo do sólido, e vai na largura, ela vem até aqui, ó.
Então, ela está sobreposta com a que já existe. Ok. Essa aresta aqui de trás vai de A até esse vértice, né? Que a gente acabou de concluir agora que esse vértice está aqui e no topo. Então, também está sobreposta. Então, ok. Essa parte aqui está feita. Essa parte aqui está feita. Tá? Vamos seguindo agora. Essa aresta aqui, ó, que vai de J até o topo do sólido. Vai de J até o topo do sólido. O topo do sólido é aqui, ó. O J está aqui, vai até o topo do sólido. Ela é uma aresta que está invisível, né? Ela está invisível, né? O que a gente falou, a partir de cá eu não vejo o que está aqui atrás, então eu tenho uma aresta invisível aqui, vai de J até o topo do sólido. Certo? Eu tenho uma aresta que vai de K até o topo do sólido, K está aqui, então essa é visível, né? Essa a gente está enxergando ela quando eu faço o giro, o observador está aqui, então ele enxerga tudo que está aqui à esquerda de cá. À direita de cá ele não enxerga o que está atrás do sólido, então tem uma aresta aqui visível. Certo? Aí eu tenho agora aqui essa aresta, tá? Que vai aqui de K, né? Da projeção, na verdade, de K na vista superior, até essa linha aqui. Ele está entre esta e esta. Em qual altura? Altura constante e também no topo do sólido, né? Então, está aqui no topo do sólido. Então, tem uma aresta visível que vai daqui até aqui. Certo? Depois, eu tenho essa aresta vertical aqui, ó. Está nessa posição. Vai da altura 4 até a altura 6, de 4 até 6, tá certo? Aqui, visível. Tá certo? Agora eu tenho essa aresta que vem aqui, né? Já defini que é esse ponto, então não preciso nem me preocupar, até F. Então eu posso ligar direto. E ela é toda visível, né? Porque não tenho nada na frente dessa aresta. Então eu tenho uma aresta que vai daqui até cá. Tá certo? Ó. Visível. Como consequência, aquela aresta aqui que era invisível de K até J não vai aparecer tracejada, né? Porque eu tenho na frente dela uma aresta visível que se sobrepõe naturalmente. Tá bom? Eu tenho, então, fechamos aqui, né? Esse plano aqui é esse, né? Esse plano, tá certo? Com essa aresta invisível ali atrás, tá? Agora, essa outra rampa aqui, ó, ela vai daqui, dessa linha, na altura 2, até esta linha na altura 4. Ou seja, ela está aqui, né? Ok? Bom, uma coisa que eu posso interpretar aqui também é o seguinte: se eu tenho linhas paralelas no sólido, elas também vão ser paralelas aqui, sempre, tá? Porque como o giro é um giro de corpo rígido, né, um giro que você não deforma o objeto, toda aresta que é paralela aqui no sólido, no desenho em perspectiva do sólido, vai ser paralela também aqui no desenho das vistas após a rotação. Então eu fiz a interpretação, mas aqui eu poderia ter feito de uma maneira um pouco diferente também. Tá? Eu vou apagar aqui. Eu poderia, olha, eu já sei que eu tenho uma aresta inclinada aqui que parte desse ponto, né, que parte daqui para aqui, e é paralela a essa. Então eu poderia simplesmente ter construído uma linha paralela a essa, tá? Já usando lapiseira 07, tá certo? Aqui. Se interpretar, eu posso usar as linhas paralelas. Quando o sólido é mais complexo, tem mais rampas, aí às vezes isso já ajuda um pouco no sentido da velocidade do exercício, porque o tempo acaba sendo uma variável importante, né? Bom, agora eu tenho outra aresta aqui, de H até esse vértice eu já conheço que é esse, já tenho H, então eu posso simplesmente ligar os dois, já conheço os dois vértices, não preciso fazer nenhuma interpretação, certo? Eu tenho a GH já foi desenhado aqui, tá? Eu tenho essa aresta da base aqui, né, que é exatamente aquela linha que eu falei no início do exercício, ó, começa a mostrar as informações da lateral do sólido.
Então daqui ela vai até o final, até aqui, e ela está na base do sólido, ela está nessa altura. Então eu tenho uma aresta aqui, né? Daqui até aqui. Certo? Eu tenho uma aresta agora que é vertical, que vai da base até o topo. Está nessa posição, né? Da base até o topo. Tá? Da base até o topo. Ok? E eu tenho essa aresta aqui, ó, né? Que vai daqui até aqui, né, ao longo da profundidade, e está lá no topo do sólido. Então, vocês perceberam que quando eu coloco os pontos é mais lento. Eu olho o ponto onde está numa vista, olho na outra e ligo. Então ele é mais lento, mas ele é mais seguro. E na medida que eu, né, já tenho tranquilidade de fazer o sólido, eu vou só olhando as arestas, vendo onde ela começa e onde ela termina. Isso acelera um pouquinho, vamos dizer assim, a confecção do exercício. Bom, as arestas que estavam diretamente visíveis no desenho em perspectiva, nós desenhamos todas, né? Passeando aqui e desenhamos todas. Agora eu tenho 3 arestas aqui que são invisíveis, mas no desenho de vistas eu sou obrigado, né? Estão lembrados? Sempre a colocar todas as arestas visíveis e invisíveis. Senão é um outro sólido, ou senão o sólido está errado, né? E eu tenho aqui ó, uma aresta na base, que é oculta aqui, que vai de B até o encontro de um vértice que eu tenho aqui na base, tá certo? Ou seja, ela vai de B, tá? Essa aresta que eu estou falando aqui, então ela vai de B até aqui, ó, na base do sólido. Então já está sobreposta com essa, tá ok, está contemplada. Eu tenho uma outra aresta que está aqui, ó, que vai desse vértice aqui até esse, o mesmo vértice oculto, né? Que é esse aqui. E na base do sólido também. Então também está contemplado. Ó. Uma aresta está sobreposta com o que já existe aqui. E eu tenho uma aresta que vai do topo aqui até esse mesmo vértice que a gente estava falando na base do sólido, né? Ou seja, que é aqui, ó. Nessa posição, ela vai da base até o topo. Então eu tenho uma aresta aqui, ó. Oculta, né? Naturalmente. Ok, então agora nós inserimos todas as arestas, né? Concluímos o sólido. Uma verificação que eu posso fazer é, como eu tracei linhas auxiliares passando por todos os vértices da minha vista rotacionada, em todas essas linhas eu tenho que ter informação, ou seja, eu vou ter um vértice começando, ou uma aresta sobre, ela tem que ser usada. Se ela não estiver sendo usada é porque está faltando alguma coisa. É o desenho, né, a solução do nosso exercício, desenho da vista frontal, da vista superior, que o enunciado pedia, quando o sólido é rotacionado 30 graus, no sentido horário, em torno do eixo Y.